capítulo 9, verso 6. Profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler. Isaías 9, verso 6 diz assim, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Podeis assentar. Evangelho de São Lucas. Lucas é o médico amado do Senhor, né? Capítulo 1, verso 30. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 30. Nós vamos ler. Diz assim, olha. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Poder assentar quem está em pé. Amém? Veja bem. Maravilha, né? Deus. Quando nós olhamos aqui, nós vemos como Deus é um só. Como ele é ligado, né? Sendo três seres, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é um só. Não existe três deuses, existe um. E esse um é formado por três seres. Pai, Filho e o Espírito Santo. Lá no céu tem um triângulo enorme de ouro maciço. E o significado daquele triângulo é que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem a sua função e cada um fazendo a sua função completa um Deus. É por isso os três têm o mesmo poder, que é onisciente, onipotente, onipresente. E quando ele fala assim, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E a Bíblia diz assim, Jesus foi ontem, hoje e é eternamente. A Bíblia diz, Deus não muda, não há variação de mudança e nem
sombra de mudança. Ele é e sempre será. Veja bem, eu sei que o homem muda, a humanidade muda, mas Deus não. E nós sabemos que Jesus de Nazaré, lá no começo, quando o pai faz a promessa que da semente da mulher ia nascer um varão, né, que a serpente ia ferir o calcanhar dele, mas o descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Nós vemos sempre Deus falando de formar uma geração através de Abraão. Quando chega no Jacó, Deus cumpre, muda até o nome dele de Jacó para Israel. E nós vemos que, mas por quê? É que Deus falou a casa de Jacó. Por que o nome Jacó? Porque de Jacó para Israel é o país de Israel que está lá. É a nação que Deus preparou para trazer o seu filho ao mundo. Mas só que na realidade, quando nós chegamos lá no profeta Malaquias, é que começa o povo naquela miséria. O povo voltou cativo da Babilônia. O povo não tinha mais identidade. Perdeu a sua identidade, perdeu o seu direito. Eles não podiam mais de alegria, de cantar, porque eles eram cativos. Os instrumentos deles estavam todos pendurados no salgueiro. Salgueiro é uma árvore que tem lá na Palestina. E quando pedia para eles cantar, eles diziam, como nós podemos cantar se nós estamos tristes? E Deus, meu irmão. E eles voltam para a terra de Israel. Só que eles voltaram acostumados a viver na miséria. Porque o escravo, ele come o que o senhor dele dá. Ele não tem direito de pensar, direito de falar. E quando chega lá, eles estão acostumados com a miséria. Então, quando eles vão adorar Deus, eles vão levar oferta para Deus, né? Os seus dízimos, ele leva resto. Ele leva. A ordem é para levar o cordeiro. O cordeiro é de 2 anos para baixo. E a Bíblia fala, um cordeiro puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, não ser enfermo, não secar olho. Mas eles levavam com todos os defeitos, contrária à palavra de Deus. E nós vemos 4 maldições que estavam acontecendo em Israel. Essa era um. A outra é que os sacerdotes tinham que repreender. O sacerdote não repreendeu. O sacerdote pegava o resto e oferecia para Deus, mesmo sabendo que era resto. Aí o pai vem e fala, vocês dão resto para os seus reis aí da terra? Porventura eu não sou rei grande e tremendo sobre toda a terra? Como é que vocês me tragam resto para mim? Pois bem, e também, sacerdote, vocês também estão com maldição, porque vocês não eram para aceitar. Vocês conhecem a minha palavra, vocês conhecem a lei, como é que faz o ritual, e vocês catou o resto e ofereceu. E também, a outra maldição é que os pais não entendiam os filhos, e os filhos não entendiam os pais. Como nós estamos vendo nossos dias. Como aquela loura que foi lá e matou os pais, outros, para tomar herança. Só tem uma coisa. Pode fazer o que quiser. Só que o reino espiritual traz cobrança. Chega a hora da conta. Chega a hora do retorno. Chega a hora de receber a colheita da semeadura. E nós vemos que a palavra de Deus, ela não muda. E Deus, Jesus, ele não escreveu a palavra dele para a igreja, ele escreveu a palavra dele para a humanidade. Porque o nome dele está na humanidade. É o Javé.
nas plantas, nos insetos, nos animais, está em tudo. Aí o homem vai lá e fala, o DNA é Javé. Foi muito bem. Ele veio para libertar a humanidade da escravidão do Lucifer. Só que alcança a libertação aquele que nele crê. Aí nós vemos que os homens têm afastado de Deus. Mas precisa voltar. Mas por que precisa voltar? Porque a palavra vem sempre trazendo alerta. Deus, ele sempre dá conselho. E ele cuida da humanidade. Porque se ele não cuidasse, no tempo de Faraó, a humanidade tinha sido exterminada. E através de José, Deus salva o gênero humano. E agora nós vemos que o Pai, ele fala assim lá em Malaquias, o Pai, o meu anjo, o profeta Elias, ele vai na minha frente. E ele vai preparar o caminho. E vai pegar e converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Pensa bem, o pai falou que ele ia vir. E que na frente dele vinha o profeta Elias. Passou-se 400 anos. Uma lacuna do Velho Testamento para o Novo. E aí, quando chega a hora de vir, não foi o Elias que veio. Foi o João Batista. Ele vestia igualzinho o profeta Elias. Uma veste de pele de animal, com um cinto de couro no seu lombo. E ele comia mel e comia gafanhoto. Não vivia dentro da cidade, ele vivia fora. A igreja dele era o deserto. E ele batizava no Rio Jordão, o batismo do arrependimento, anunciando aquele que viria após ele. E ele prega uma mensagem tão poderosa. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias e carregá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, João Batista veio preparando o caminho para o rei. E nós vemos que aí veio o rei, mas quem que era o rei? Não veio o pai, veio o filho. Como está anunciado pelo profeta Isaías, e como o anjo Gabriel foi e anunciou para Maria. E quando José vê Maria grávida, porque tinha um acordo, porque os homens tinham a palavra, mesmo com prejuízo, eles honravam a palavra deles, que eles iam fazer aquilo, aquele trato. E naquela época não existia casamento, o homem ia lá e tomava com mulher. Mas só que ele dava um tempo. Então, um dia virei tomar você por minha esposa. Então, fazia um trato com a família. E quando José veio, Maria estava grávida. Claro que o José sabia que não era dele. Só que José não é difamador. O José, ele não era fofoqueiro como nós vemos no nosso dia. Ele não quis difamar Maria. E para ninguém vir ele saindo, para fazer pergunta para ele por que ele está fugindo, para ele não difamar Maria, ele saiu, já era escuro. E foi embora. Ele falou, não é meu, eu não vou assumir ela. Só o glória. Só que quando ele deita, não é um hotel 5 estrelas, não. Deitou no chão, pôs a pedra por travesseiro. O Gabriel veio em sonho. Aleluia, Pai. Deus, ele cuida do seu projeto. Ele cuida do seu propósito. E o anjo fala para José,
Não temas receber Maria por sua esposa. Oh, glória! O que está gerado nela é do Espírito Santo. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Você não toca na Maria, linguagem do dia, mas vou falar no nosso dia. Eu disse, você não faça sexo com Maria enquanto Jesus não nasceu. E falou, você vai cuidar assim, assim, assim. É do menino. E quando José desperta, oh glória a Deus. O José retorna. Ele recebe Maria por esposa. Ele cuida bem da Maria. E ele também cuida bem de Jesus enquanto ele viveu. Se o João Batista foi grande, Jesus foi muito maior. Aleluia! E nós vemos que Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Por cada lacuna de 400 anos, a Bíblia diz que as forças do céu se apoderam de João. E a Bíblia diz que os anjos começaram a descer e subir sobre João. E as forças do céu se apoderam dele. Aleluia! E quando Jesus manda Filipe chamar o Natanael lá debaixo da figueira, e o Natanael ainda fala, porventura, vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Nazaré tinha uma fama. Não era uma cidade de boa fama. E aí o Filipe fala para ele assim, vem e vede. Quando ele chega na presença de Jesus, glória. Jesus fala para ele assim, eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. De onde tu me conheces? Antes que o Filipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira. Imediatamente ele disse, mestre, tu és o Filho de Deus. Ele disse, você viu isso e acreditou? Pois de agora em diante, muitas coisas maiores vereis os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Nós olhamos Jesus como homem, a autoridade de Jesus. Os demônios dobravam o joelho diante dele. Os homens tentou lançar lá de cima da montanha no abismo. Ficaram duros igual a estátua. Jesus saiu e foi embora. Aí mandou prender. Vocês não prendeu ele? Voltaram sem prender. Olha, nós nunca vimos um homem tal até hoje falar como esse homem. Aí vieram prender ele, porque o Judas que traiu. E ainda ele fala, amigo, por que tu fizeste isso? E aí ele falou, a quem buscai? A Jesus o Nazareno. Eu falo, toma cuidado com essas Bíblias modernas, viu? Ela fala assim, sou eu, não. Jesus dá um brado, eu sou! Não ficou um homem em pé. Pois ninguém tinha poder sobre Jesus de Nazaré, nem o Lucifer, nem o inferno, nem o pecado, nem morte, nem nada, nem Roma, nem soldado romano, nem o sacerdote daquele dia, nem fariseu, nem saduceu, ninguém! Não ficou um em pé, caiu tudo por terra, com arma, com espada, com pau, com tudo que ele estava, caiu tudo por terra. Não ficou ninguém em pé, aleluia! Jesus foi bem claro. Eu vou dar a minha alma
para resgatar de vocês. Só que depois que eu resgatar de vocês, eu vou tomar minha alma de volta. Veja bem. O Lucifer, quando você não conhece a palavra, ele põe medo em você. O dia que ele falou assim para mim, porque muitas vezes Jesus está usando, mas teve uma vez ele pegou eu. Porque a primeira vez eu estava pregando quando ele manifestou. 3 vezes tentando cortar a mensagem, só que eu dei ordem. Falei para ele aqui, você não vai fazer bagunça, fica quieto aí que eu estou pregando a palavra. 3 vezes. As 3 ficou quieto. Só que na hora da oração, era Jesus que estava usando. Mas teve um dia que ele pegou eu sem Jesus. E ele fala assim, eu destruí a sua vida. Eu falei, você não tem nenhum poder sobre mim. Ele falou, não tenho mesmo. Aí outro dia ele manifesta. Só que daí Jesus foi amarrando. Aí foi amarrando tudo. Amarrou legião, amarrou o cão, amarrou todo mundo, o Lucifer foi gritando. Eu estou ficando só, foi 7 povos, foi trancar a rua, foi... não é para falar, mas eu vou falar, trancou mesmo. E quem falou tudo isso aí foi o substituto do Chico Xavier. Ficou tudo preso. O último foi o Lucifer, prendeu a morte. Estava tudo preso dentro da nuvem, uma névoa. E Jesus prendeu ele também. Só que ele falou assim para mim, depois que soltou ele, né? Teve que pedir permissão para ele soltar. Aí ele manifestou e falou, você está pensando que você é Jesus Cristo? Eu falei, eu não estou pensando nada, eu e Jesus somos um só. Deu um grito de pavor e medo e saiu sem eu mandar. Aí, nesse tempo atrás, o 7 Cova falou assim, você age igual Jesus Cristo. Mas era Jesus que estava usando eu. Jesus falou, eu sou. E esse dia veio de novo. Eles estão preocupados. Veio de novo e falou de novo. Você age igual Jesus Cristo. Só que ele chegou, né? Ele falou, porque você prendeu o Lucifer. Você pensa que você é Jesus Cristo, você age igual. Ele falou, não, eu sou. Vai lá e volta e diga para aqueles que te mandou que o eu sou está aqui. Presta bem atenção. Jesus, ele falou que vai voltar. Ele já tem falado com a terra. Nós temos que estar preparados. O governo dele é sem fim. Sem fim. E outra coisa, vai trazer paz. Não é essa paz que os homens dão, é a paz que ele dá. O planeta Terra vai ver aquela palavra lá, o Emmanuel vai fazer feito. Deus veio morar conosco, eles vão ver o Deus morar junto. Mas ele vai prender o Lucifer de novo. Vai, ele sabe disso. E a terra vai ter uma paz enorme. Toda a violência veio com a queda do Lucifer. Quando o Adão cai, imediatamente, os animais começaram a atacar um outro. Veio a doença, veio a dor, o trauma, as doenças psicológicas, veio tudo quanto é desgraça em cima do ser humano. A primeira coisa foi morrer espiritualmente. Perdeu intimidade com Deus, perdeu relacionamento, perdeu a vida que tinha com Deus. E aí o homem perdeu tudo, a autoridade que Deus tinha dado para ele.
E aí o que acontece? O homem passa a ser o escravo. E Jesus a primeira vez foi para nos libertar. Foi ali que ele começou o reino dele, implantar o reino. O problema é que nós, não, mas eu sou brasileiro, nós somos brasileiros carnalmente. Mas nós não pertencemos mais a essa terra. Nós temos uma pátria. Mas como é espiritualmente, nós já pertencemos ao reino de Deus. Como a palavra foi lida hoje, oficial. E ele fala assim, e vocês que deixou tudo por causa de mim, foi falando pai, mãe, mulher, filho, casa, campo, Jesus foi falando, vai receber 100 vezes, não é lá não, é aqui, no presente e no porvir, a vida eterna. O homem tem que abandonar a vida de escravidão que ele vive e ter uma vida com Deus. E saber que ele não vai reinar depois que ele morrer, ou quando Jesus arrebatar ele depois do juízo final, não. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo no seu trono e em vida nós reinamos com ele. Não é ficar olhando o problema, não é ter medo de doença, não é ter medo porque a doença é do cão. Você precisa aprender isso, você precisa aprender essas coisas e ter confiança no Senhor que você serve, que você é mais do que vencedor em Cristo. É por causa disso, não importa a tempestade que levantou, não importa a maneira que o diabo vem, não importa se ele é regimento e fé em Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! O reino do Cristo é sem fim. Nós pertencemos ao reino dele. E ele falou assim, todo ouro e toda prata é minha. Toda prata e todo ouro me pertence. Veja bem, às vezes você fica lá orando, pedindo para o Senhor. Você sabe uma coisa, quando o presbítero Michel contou aqui, eu tinha esquecido. Você sabe quantos anos já passou? 33 anos que já passou. Veja bem. Só que Deus, eu falo assim, eu tenho a vida com Deus. Tem homem por aí que não tem, não. Não guarda a palavra de Deus, eu guardo. E outra coisa, eu tenho amor pelo ser humano. Eu procuro ajudar. E a Bíblia diz assim que ele nos deu o dom para nós. E o dom não é para mim ficar ensoberbecendo. É para ajustar o corpo quando o corpo está começando a querer dilacerar, ajustar ele. Sarar ele. Deixar ele sarado. E outra coisa, meu irmão. Quantas pessoas nunca compreenderam que eu estava querendo fazer o bem para ele? Mas presta bem atenção numa coisa. Quando Deus me usou, a mulher, eu falo, Deus não tem religião. Só que os homens estão presos na placa. Não, porque aquela religião não presta. Não, meu irmão, tira a religião da cabeça, religião. Religião não presta, religião só dá trabalho, é pau de galinheiro, é assassina, ela mata. Quando ela não mata fisicamente, como já matou muito, ela mata espiritualmente. Até hoje. Joga fora. E fala assim, você não tem mais jeito, abandona. Mas só que eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo, ele nunca joga ninguém fora, ele nunca abandona ninguém, ele sempre vai insistir, nem que for até na última hora, para a pessoa voltar para ele. Aquela mulher católica, a mulher gostava do baile, a mulher
gostava de beber, meu irmão, fica prestando atenção, porque nós estamos falando, porque Deus não tem religião, é a humanidade. E ela vai lá e fala, não, mas você fala que esse Deus tanto fala, ela foi lá e falou, hoje eu quero ver se esse Deus fala comigo, e falou, está faltando isso, faltando aquilo. Oh, glória. E Deus, ele usa. Ele fala ainda para ela, você falou, eu quero ver se esse Deus fala. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, e eu vou falar contigo. Você disse que está faltando isso, isso, isso. Pois a partir de hoje não vai faltar mais. Deus falou do leite. O Michel era pequenininho. Primeira vez que a mulher vai na igreja, como é que não poderia converter? Com Deus falando dessa maneira? Deus falou que estava suprindo. Mas como o Michel disse, está tudo trancado. E do jeito que estava trancado ficou, mas só que lá dentro tinha uma quantia grande de dinheiro. Mas quem que pôs aquilo lá? Foi o anjo do Senhor que pôs. Pagou tudo que estava atrasado. Aluguel, força, água, todas as contas. Pagou tudo, ainda sobrou. E a fralda não faltou mais. Só que ele reconhece. É claro que até fala, mas foi o apóstolo. E tem gente que não reconhece. É claro que poder vem através de Jesus, meu irmão, mas uma coisa eu aprendi muito com o presbiteriano. Jesus curou no tempo dele quando ele era homem, mas agora ele precisa de nós para curar. Oh, Senhor, me cura, não é assim não, meu irmão, você tem que tomar uma postura do Cristo, até petulância mesmo, ser audacioso, não importa se o outro vai falar, como já falaram para mim, para o pastor, tem gente que quer ter mais estrela do que Jesus de Nazaré, não importa, mas no nosso dia, eu e o Cristo, vamos fazer muito mais do que ele fez, quando ele andou naquela época, ele não tinha avião, ele não tinha carro, ele não tinha internet, mas agora nós temos. O poder vem do Cristo, uma coisa que eu aprendi, que quando no dia de Pentecoste, Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Ele fala assim, olha, fica em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não depois, não muito depois desses dias. E ele fala, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Poder. Meu irmão, nós temos poder, sim. Se a pessoa fala para mim que eu tenho poder, eu falo, eu tenho. E o meu poder, ele vem de Jesus de Nazaré. E tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho sorte. Não, eu tenho sorte. Eu sou o homem mais sortudo do mundo, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus, naquela cruz, nos abençoando com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Eu posso não ser milionário, eu posso não ter um monte de dinheiro, como os homens falam, eu não posso não ter nem um centavo dentro do meu bolso, mas eu sou próspero, porque a Bíblia diz assim que Deus estava naquela cruz, em Cristo Jesus, suprindo todas as nossas necessidades. Aleluia! Oh, glória! Presta bem atenção, meu irmão. Precisa ouvir o que a Bíblia fala. E assim como o céu apoderou dele também, o céu apodera de nós. Eu pergunto assim, você já viu algum homem falar que ficou branco? Eu ficava branco, era buscando. 3 coisas que nós temos intimidade com Deus, para nós orar por vocês. 3 coisas.
Primeiro é a palavra. Tem gente que acha que a oração é importante. O mais importante é a palavra. Mas quando você dá um estudo bíblico, eles não querem. Quando você fala, vamos orar, vem pouca gente. Vamos fazer um jejum. Olha lá se quem falou de fazer, chamou os outros, não fizer sozinho. É essas três coisas que estão intimidade com Deus. Hoje tem um monte de Bíblia de estudo, um monte de coisa, não. Quando eu cheguei na igreja, não tinha Bíblia de estudo, não. Era Biblinha simples. E aquelas letrinhas minúsculas aqui no rodapé. Eu ia pegando, fazendo estudo até terminar, não ter mais o que fazer, porque ficava repetitivo. Aí acabou. O pastor viu, eu ficava, era 5, 6 horas, eu não saía nem para tomar água, nem para levantar, mas um monte de vez. Eu fiquei branco. Fica branco a roupa, eu fico branco. É a transfiguração, do monte da transfiguração. É a glória de Deus que vem. Outra coisa, já fiquei branco um monte de vez pregando. Já fiquei branco um monte de vezes, Jesus Nazaré, como eu fiquei também aquele dia que ele falou, que aquele Papa falou que Deus tinha errado em mandar Jesus, Jesus fracassou a resposta. A operadora Letícia falou ainda para o Tiago, eu estou vendo, após todo branco, de roupa branca, e o furo aqui no braço dele, falou, mas não é na mão, porque todo mundo ensinava que era na mão, não, é no pulso mesmo. A maior prova disso foi o dia que nós estávamos lá depois que passou o pneu, que nós estávamos na avenida. E eu falei assim, eu estou vendo um varão de branco aqui, eu tinha acabado de pregar. Só que eu estou vendo um varão de branco aqui do meu lado direito. Oh, glória. E esse varão é Jesus de Nazaré, oh Jesus. E ele começa a falar com a igreja. Quem estava lá lembra que os filhos do Joel ficavam correndo, porque a igreja era enorme, vazia, só tinha cadeira. A maior que começou a falar, meu irmão, sabe aquela presença que deu aquele dia que se ninguém mandar ninguém orar, meu irmão, todo mundo começa a falar em língua. Foi muito bem quando ele estava falando. Os filhos do Joel, todas as crianças sentou e pôs a mão assim na cadeira. O pelo do braço das crianças ficou desse tamanho. Foi muita vez eu fiquei branco. Quando eu estava pregando lá em Mogi Guaçu, eu cheguei, né? Eu fui até com paletó aquele dia, mas só paletó. Roupa normal. Pus ele. Era o pastor João Lopes que ia pregar, e era um ar livre. Ele falou, você vai pregar, meu irmão, vai ver um poder. Eu corria para lá e para cá, e ele só segurava o cabo. Oh, Jesus! Eu não sei se ele é, mas ele é presbítero Zé Carla de Monsião. Falou, rapaz, você ficou branco, a roupa tudo branco. Você vai lá pregar lá em Monsião, no culto da mocidade. Muitas outras vezes. Tem que buscar intimidade. Veja bem, lê Bíblia, porque é ela que mostra Jesus, é ela que revela Jesus. E não é ler, é examinar. Examinar é mais do que você pesquisar. O que eu fazia aqui era pesquisa. Jejuar e gostar de orar. Você vai aproximar de Deus. Ninguém precisa falar do paraíso para mim, se foi lá, porque é o que falar eu já sei. Eu falo, você foi no paraíso, mas por quê? Porque eu fui um monte de vezes. Você precisa ter intimidade com Deus. Tem que esquecer um pouco a televisão. Esquecer um pouco o celular. Quanto tempo você fica preso no celular? Tem que ter tempo para todas as coisas. É nós que fazemos o tempo. E nós temos que fazer tempo para o nosso Senhor. Ele é o mais importante da nossa vida. E quando nós estamos numa determinada
Comunidade como essa, nós temos que procurar trabalhar nela. Às vezes o pastor não vai fazer, você tem uma ideia, fala, pastor, poderia dar uns folhetos, bater um carimbo aí da igreja, eu queria evangelizar, entregar folheto nas casas. Está entendendo? Eu era chamado de pastorzinho, porque desde que eu cheguei na igreja, comecei a pregar. Eu pregava era na rua mesmo. Tinha um lá, ele já foi para a glória. O Ziel, ele tinha 14 anos, mas ele era grandão, ele enfrentava o pastor Paulo, quebrou quantas vezes o vidro da ICPB lá. Eu estou pregando lá, eu ganho ele para Jesus. Pregando em frente. E o pastor Paulo ainda falou para os irmãos, e o pastorzinho aí, pregando para ele, para uma prostituta. Sabe por quê? Jesus falou assim, muitas vezes os homens da lei não queriam ouvir a palavra. Jesus falou, mas a prostituta veio ouvir a palavra. Aqueles que são bandidos. Nós não temos que olhar a vida, quem transforma é Jesus. Mas a semente quem lança é nós. E a palavra não é nossa, nós não temos que preocupar se vai converter ou não, é lançar. Ele lançou, quem trabalha é o Espírito de Deus. Amém? Nós vamos orar, senão a hora vai embora. Mas eu tinha que falar isso. Procura aproximar perto de Deus. Jesus vai voltar. E não está para demorar, não. Porque os homens estão ficando muito mal no planeta Terra, os governantes. E tem gente dentro da igreja, parece que, como Jesus disse, os filhos da treva é mais prudente que os filhos da luz. Está vendo tudo o erro, o que os homens estão fazendo de mal. Ele quer falar bem, quer falar contra aquele que está ajudando nós. Tá certo? Eu não vou falar hoje, mas antes dos Estados Unidos ser cabeça, os homens queriam dominar o mundo inteiro. E quantos homens levantou? Era a mãe dele que sustentava lá, porque ela, por causa dela, ficava na ilha. Ela sustentou contra a vez. Mas só depois veio o avião, ela não conseguiu sustentar. Mas quando ela não conseguiu, os Estados Unidos levantou e o Brasil foi junto. Porque o Hitler queria dominar o mundo inteiro. Tem muitos homens maus. Só que agora, quando Jesus voltar, não é para fazer mais sacrifício, é para governar. E ele vai mostrar o poder dele para o mundo. Só que ele tem que ter uma vida aqui para ele falar, tem que ter uma vida para ele mostrar o poder dele. E governar, vai cair tudo quanto é um homem mau que está em governo, vai cair todo o sistema. Esse sistema aí de corrupção vai cair tudo. Porque ele falou do governo dele, eu não vou falar agora, mas outra campanha. Nós vamos fazer uma campanha voltada para o milênio. Que nós nunca fizemos, nós vamos fazer uma campanha bem forte. Eu vou mostrar para você que Jesus ele tem uma postura diferente agora. Agora ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Agora nós vamos orar por você.